E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Já estamos no quarto episódio da série Cavaleiro dos Sete Reinos, ou seja, só tem mais 2 episódios até o final da temporada e também dos meus vídeos aqui, mas eu tenho vários vídeos, várias outras coisas pra falar, então já vou aproveitar e pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo. Mas voltando a Cavaleiro dos Sete Reinos, mais um episódio super empolgante, acho que foi um dos melhores pra mim, assim, pelo menos na parte do fechamento dele, mas já chegamos lá. E também já avisando pra vocês que tem spoiler nesse vídeo, né, tanto do episódio 4 quanto dos outros anteriores, mas tô tentando não falar spoilers em relação ao livro, porque eu quero também que vocês vão descobrindo coisas conforme a série vai acontecendo. Não sei se vai ter muitas diferenças ou não ali, né, nos próximos 2 episódios, mas eu não vou estragar nada pra vocês, eu só vou falar realmente o que acontece na série. E nesse comecinho, então, já do episódio, a gente vê o Egg totalmente caracterizado como um Targaryen, que é como ele se, né, apresentou agora no episódio passado. A gente descobriu que ele, na verdade, é Aegon Targaryen, e Egg é só o seu apelido. E aí ele vai visitar o Dunk depois dos acontecimentos do episódio anterior, né, onde ele agrediu o irmão dele, o Aerion Targaryen, porque ele machucou a Tancel, né, que é aquela moça que o Dunk tá afim, e aí ele simplesmente, né, tá preso, aguardando ver qual é que vai ser o julgamento dele, o que vai acontecer com o Dunk depois de ter feito, né, uma atrocidade dessa, que é mexer com o Targaryen, né. E a gente vê o Egg, né, indo visitar ele na cela, conversando um pouquinho com ele, pedindo desculpas, né, por ele ter mentido, eles têm uma conversa um pouco dura ali, inclusive nessa conversa o Dunk até pergunta pra ele quantos Aegons já tiveram, né, pra mostrar que, assim, o nome dele não é pouca coisa, é uma coisa até que eu mencionei num outro vídeo que eu falei sobre essa coisa da importância do nome, porque Aegon Targaryen é o conquistador, né, o primeiro rei de Westeros, o que conquistou a terra ali, e depois dele vieram mais 3, então até então tem 4 Aegons que já foram reis. Isso pra quem reparou e que já conhece a história um pouco dos Targaryen, vai sacar que isso também é uma conexão com os Aegons relacionados a House of the Dragon, mas não vou falar muito por aqui, talvez no próximo vídeo, principalmente na nova temporada de House of the Dragon, eu fale um pouco mais sobre os Aegons existentes naquela época e qual deles poderá ser um rei. E o que mais me chamou a atenção nesse Egg aparecendo ali com a roupa dos Targaryen é a mudança de postura dele, né? Você vê principalmente quando ele tá ali com o Baelor conversando, ele tem uma postura um pouco mais ereta, mais retinho ali, mais centrado, então você vê que, assim, realmente a família e o nome Targaryen deixa ele com uma postura bem diferente de como ele tava ali, né? Só ver ele nas justas, como é que ele tava, e agora como é que ele tá junto com o tio, as diferenças que acontecem, né? Não só internamente, como externamente ali nas atitudes do Egg. E aí a gente vê, então, né, uma conversa entre o Baelor e o Dunk, né? Falando sobre o que vai ser feito. O Baelor é uma pessoa bem mais sensata do que muitos outros ali, Targaryens principalmente, né? E ele até, né, dá um cutuquinho no Egg quando ele fala, tipo, eu não queria fazer mal, mas muitas pessoas não querem fazer mal, mas ainda assim fazem, né? Então, dá pra ver que ele tá chateado com o Egg por ter feito aquilo com o Dunk, e ele também entende o lado do Dunk, porque ele também é um cavaleiro, então ele fez o juramento do cavaleiro de sempre proteger as pessoas, independente dele ser um Targaryen ou não, né? Então o Dunk, ele traz um pouquinho disso, né? Ele relembra isso pro Baelor nessa conversa que eles têm. Isso deixa ele lá com uma pulguinha atrás da orelha, que provavelmente vai ser o que vai fazer ele tomar a atitude que ele tomou lá no final, né? Mas vamos por partes. E aí, inclusive, ele também citou uma coisa que eu mencionei num outro vídeo, que foi sobre eles estarem numa época de paz, mas ainda assim aquilo ser visto como uma forma de traição à casa Targaryen, que a Tancel estava fazendo ali, matando o dragão, mesmo que fosse numa peça ali que ela estava fazendo teatral. E esse é um ponto, né, que eu mencionei num outro vídeo, que vocês podem assistir clicando aqui em cima, falando um pouco sobre a rebelião Blackfyre, que foi uma rebelião que aconteceu há pouco tempo, né, ali, em relação também a uma família Targaryen que era de bastardos, que foram legitimados, enfim. Então foi uma situação meio complexa que aconteceu, e mesmo eles estando agora em paz, né, teoricamente, ainda tem esses resquícios, né, de sentimentos ruins em relação aos Targaryen. Por isso, a atitude da Tancel pode ter sido vista como uma dessas rebeliões ali, né, veladas. E logo em seguida a gente vê um momento onde vai ser decidido o que vão fazer com o Dunk, né, dado que ele bateu numa pessoa nobre ali, né, da família Targaryen. E o Dunk, ele acaba pedindo por um julgamento por combate, que é uma coisa que já em Game of Thrones também foi apresentada, que é um direito que eles têm, né, como pessoas que estão sendo julgadas, é quase como se fosse, tipo, um segundo pedido ali de apelação, sabe? Então a apelação deles é o julgamento por combate, porque eles acreditam que num combate vai vencer sempre, né, os deuses vão estar sempre do lado daquela pessoa,
que é a justa, que é a verdadeira. Sabemos que nem sempre é verdade, né? Mas se eles acreditam nisso, quem sou eu pra falar o contrário? Mas aí o Aerion quer dar a última palavra e ele quer ainda, né, deixar a coisa um pouco mais floreada. E não só, claro, também tem o ponto da covardia dele sozinho encarar o Dunk. Então ele decide apelar, ele aceita o combate, mas ele pede um combate do 7. O que é um combate do 7? Eles explicam ali no episódio que como tem os 7 deuses, né, e quando os Ândalos vieram pra Westeros, enfim, e eles têm essa religião aí, né, dos 7 deuses, eles falam que esse julgamento do 7 cada um dos lados vai escolher 7 campeões ali, né, pra batalhar junto com eles, e aí isso dá um pouco mais de chance dos deuses olharem pra eles, prestarem atenção e aí abençoar a equipe vencedora, sabe? Então deixa isso aí aos olhos, né, não só deles, mas da igreja, né, do 7 ali, uma coisa um pouco mais garantida de que a vitória vai ser dada à pessoa justa. E uma coisa que eu reparei nesse episódio é que, assim, no livro, quando eu leio, eu acho que o Maekar Targaryen, né, que é o irmão do Baelor, e o pai do Egg, do Aerion, enfim, no livro ele parece muito mais durão e muito mais, não sei a palavra certa, mas eu acho que ele é meio ressentido com o Dunk. Ele parece que ele tem um ódio genuíno pelo Dunk no livro, enquanto que na série eu achei ele um pouco mais sensato. Ainda não totalmente, né? Porque, claro, ele vai defender os filhos, eu também entendo um pouco isso, né? Mas eu achei que ele tá um pouco mais disposto a perceber que o filho dele tá tentando se livrar aí de uma situação. Tanto que ele fala, mas por que você vai fazer isso? Vai, luta você com o cara, você não acha que você consegue? Aí o irmão, ele dá, né, a justificativa de que o irmão dele também foi lesado por isso, enfim. Então eu achei o Maekar ganhou uns pontinhos aí comigo nesse, pelo menos na parte da série. No livro eu realmente detesto ele. E já que eu mencionei o outro irmão Targaryen, a gente também descobre que lá no primeiro episódio, quando o Dunk, ele encontra o Egg naquela estalagem, né, ele também encontra um homem bêbado, que a gente viu que ele tá com o cabelinho loiro. Eu também mencionei, né, no primeiro vídeo, falando sobre a moeda da Targaryen, então dava pra ver que era uma pessoa que tinha pelo menos um pouco mais de poder, um pouco mais de grana, que tava ali na estalagem por ter uma moeda dos Targaryen, que é uma das moedas, né, mais caras, imagino eu, ali na série. E aí a gente vê então que ele era o Daerion, o primeiro filho do Maekar, irmão do Egg e irmão do Aerion. E esse irmão aí, a gente já vê que ele é um cara totalmente bêbado, que não quer nada com nada, ele fica fugindo das coisas, ele fica mentindo. E aí tem toda uma cena onde o Dunk, ele fica desesperado, né, por querer encontrar pessoas pra ficarem do lado dele. E aí ele tá tendo uma conversa, né, com os primos Fossoway, né, que é o Steffon e o Raymond. E lá o Steffon fala que ele vai ajudar o Dunk, que ele tá do lado dele, que acha ridículo o que aconteceu com a menina lá, com os Targaryen, e que ele vai procurar pessoas pra lutarem na causa dele, porque, né, a batalha já é no dia seguinte. Então eles têm essa noite toda só pra recrutar cavaleiros pra lutarem junto com ele. Nisso aparece o Egg e o Daeron, né, que é o irmão dele, e aí o Dunk fica totalmente revoltado, né, ele tem também ameaça, ele até brinca falando, né, não dá pra me matarem 2 vezes, né, então ele ameaça lá o outro Targaryen, só que lá ele conhece, então, realmente esse lado dele, de que tá nem aí pra nada. Ele até fala que, tipo, ele vai lutar com o irmão, mas pra baterem nele, que ele fica lá caído, que ele nem vai ser um problema, uma pedra no sapato de ninguém ali na luta, porque ele não quer nem participar disso. Então, tem toda essa situação, né, complexa entre eles. E aí também eles chegam informando pessoas que vão lutar do lado do Aerion. Então, no caso, o pai, né, vai ajudar a lutar, que é o Maekar, o Aerion, o Daeron, que vai estar junto com eles. E eles também pediram, se eu não me engano, são 2 ou 3 cavaleiros da Guarda Real que vão lutar. Acho que são 2, né? Que dá 7, eu acho. Vão ser 2 cavaleiros da Guarda Real que vão lutar junto com eles, né? Eles meio que não têm escolha, porque a Guarda Real serve pra proteger os Targaryen. E, né, a maioria dos Targaryen tá de um lado ali, então eles vão lutar junto com eles. E aí a coisa, né, fica mais complexa ali pro Dunk. E o Daeron, depois, ele chama o Dunk pra conversar com ele, porque no primeiro episódio, né, quando eles tiveram aquela rápida conversa, na verdade, né, na estalagem, ele contou que ele teve um sonho com o Dunk, e depois ele explica um pouco melhor sobre esse sonho. Ele até fala na estalagem, né, fica longe de mim, porque o sonho dele tem relação a um dragão morrendo, e pra quem não se lembra, né, em Game of Thrones, em House of the Dragon, acho que também tem isso, Targaryen, eles são muito conectados com visões. Muitos deles, eles tinham esse dom da visão, só que o ruim do dom da visão deles é que ela não vem com um manual de instruções. Então, assim, eles têm visões do que pode vir a acontecer, mas ela não tá explicada. Então, eles, às vezes, muitas vezes, têm essa interpretação errada do que pode ser ou do que não pode ser. Então, deram conta pra ele, né, que ele sonhou com o Dunk e com um dragão muito grande, caindo, morrendo, né, junto com ele, aos pés dele. Só que ele mesmo fala que não dá pra saber se foi o Dunk que matou, quem foi que matou, quando que isso vai acontecer. Então, assim, é uma coisa que fica muito em aberto. Mas, né, com histórias de Game of Thrones, vocês já imaginam do que pode vir por aí. Então, vou só deixar essa bomba aí pra vocês. E aí, logo em seguida, né, ele vai tentar achar, né, o local onde a Tancelle tá, mas aí elas realmente já foram embora depois de tudo que aconteceu, né? Eles sumiram. E o Patê de Aço, ou Pate de Aço, não lembro o nome dele, que é o moço que forjou, né, a armadura dele, ele fala que a Tancelle deixou
o escudo junto com ele. Então, pelo menos isso, né, ele conseguiu, ele tem essa memória aí dela. E ele conta que eles voltaram pra Dorne, né, que se eu não me engano é da onde eles são, né. Então, o Dunk, ele fica, né, com essa sensação, assim, de tipo, perdi a Tancelle, mas tudo bem. E eu tinha mencionado num outro vídeo que eu ia mostrar pra vocês um dos brindes que a gente ganhou na Comic Con, que é justamente uma sacola com o escudo do Dunk, e ele é igualzinho, tá muito perfeito, vou mostrar aqui. Ó, então no evento da Comic Con desse ano, você ganhava essa sacola, que ela é de tecido, né, super bonitinha, você pode colocar coisas dentro e tal. E aí ela tem esse formato de escudo, e o que eu amei é porque é igualzinho ao da série. Você vê, né, assim, né, o da série, como ele é feito em madeira, ele é um pouquinho diferente, assim, né, a pintura, mas você vê, então, a estrela, o olmo e o pôr do sol, né, que ele falou que queria que tivesse em homenagem ao Sir Arlan, né, então ele tem aqui esse escudo lindíssimo e eu amei que eu tenho isso aqui em casa. Acho que eu vou botar aqui no cenário para os próximos 2 vídeos. Mas então agora, com a armadura, com o escudo, o que resta para ele agora é achar a sua equipe. E aí no dia seguinte, de manhãzinha, ele já consegue descobrir que tem vários cavaleiros lutando por ele. E eu vou falar pra vocês quem são. Então o primeiro que nós temos ali é o Sir Robin Risling. Se vocês se lembram bem no episódio passado, logo no comecinho, ele tem um contato ali com o Egg inclusive menciona ele, né, fala que ele, acho que o olho dele caiu, tem alguma coisa. Ele é um cara meio doidão ali nas lutas e ele topou participar, né, eu acho que por isso que no episódio passado fizeram essa leve interação entre eles, pro Egg lembrar e falar, acho que ele toparia me ajudar, né. Ele é um cara que gosta aí, né, de ser meio rebelde, de ser meio maluco, entrar numas justas meio doidas, então por que não, né, ajudar uma pessoa participando também de uma dessas justas que tem tudo pra ser lendária. Outra pessoa que vai ajudar também é o Sir Humphrey Harding. Esse daí ele foi também, se eu não me engano, no episódio passado, que o Aerion acertou ele, o cavalo dele com a lança, né? Então foi uma das piores cenas ali já vistas. E o cavalo cai em cima da perna dele, ou seja, a perna dele não tá mais bem, né? Ele ainda não consegue andar. E aí, mas aí na série ele fala, né, que ele vai ajudar sim, vai lutar por eles. E ele fala, né, que eu não consigo andar, mas pelo menos enquanto eu tiver um cavalo, eu vou lutar. Então você vê ali que não só ele tá indo do lado do Dunk por justiça, mas por justiça pra ele mesmo também, e pra se vingar ali do Aerion pelo que ele fez com ele. Tem uma outra pessoa que não foi mencionada, mas tem o nome dele na série, que é o Sir Humphrey Bisbury. Se eu não me engano, é o que tá com o bigodinho ruivo ali, né? Ele também vai ajudar, ele é mais um cavaleiro que, né, aceitou ficar do lado dele. Claro, Sir Lionel Baratheon, por isso que eu mencionei também em alguns vídeos atrás que ele agora, né, tem um pouco mais de importância e relevância aí pra história, porque no livro ele só é citado como uma pessoa ali que é um bom lutador, mas ao mesmo tempo também ele é meio devasso, meio maluco ali. E aí na série eles mostraram um pouquinho do temperamento do Sir Lionel e principalmente o relacionamento que ele criou com o Dunk, né? Então, acho que foi meio óbvio que ele seria também uma das pessoas que estaria, né, do lado do Dunk na hora da treta. Então, ele também tá ali pra ajudar. E aí a gente é muito surpreendido, ou não, né, talvez, se a gente parar pra pensar, pelo Sir Stefan Fossoway, que é um cara que falou que ia ajudar o Dunk a achar mais cavaleiros pra ele. Não só ele não ajudou achando cavaleiros, como ele ainda se debandou pro lado dos Targaryen. Claro, em nome da honra, em nome da glória, em nome dos Targaryen ali, né. Então ele resolveu debandar e abandonar o Dunk. E nisso, isso deixa muito bravo o primo dele, o Raymond Fossoway. Só que o Raymond não é cavaleiro, ele é um escudeiro. E aí naquele momento de desespero, querendo ajudar o Dunk com só 5 cavaleiros, ele precisando achar mais 2, ele pede pro Dunk armar ele cavaleiro. E o Dunk fica meio reticente, porque pensa, né, ele é um grande amigo dele, né, eles acabaram ficando muito próximos nesses últimos, né, tempos aí das justas. E ele armar ele cavaleiro, um cara que até então era escudeiro e ele não sabe se ele é bom lutando contra um monte de Targaryen, contra a guarda real, deixa o Dunk com esse medinho de colocar aí uma pessoa que talvez possa ser morta durante as justas, né? Então ele fica meio reticente ali, e aí o Lionel acaba falando pra ele seguir pra tentar achar mais um cavaleiro, né? E aí ele arma o Sir Raymond Fossoway como um cavaleiro. E aí a gente tem, né, um momento muito impactante, que pra mim quebrou um pouquinho o clima, porque na hora que o Dunk, ele tá dando aquele baita discurso, falando onde estão os cavaleiros aqui pra me ajudar, o Sir Arlan, ele comeu na casa de vocês, ele ajudou todos vocês, agora vocês nem lembram que ele é, o que tá acontecendo? Aí aquele cara mal educado levanta pra soltar um pulo no meio da arquibancada, ridículo, muito Game of Thrones isso, mas acontece toda essa cena. E é um grande discurso, um grande impacto, que pra mim atrapalhou muito ele tá em cima de um cavalo. Não sei vocês, eu perguntei pro meu marido se ele também sentiu isso, ele falou que sim, então achei bom comentar aqui com vocês, porque já que tô falando, né? Eu achei que eu ficava meio perdida, eu tentava ouvir o que ele tava falando, ler o que tava na legenda, e ele ia pra um lado, aí o cavalo andava, eu queria olhar a cara do cavalo, e assim, fiquei meio perdida. Eu achava que se ele tivesse descido do cavalo e gritado ali pra multidão, uma coisa mais pé no chão, assim, sabe? Eu acho que teria um pouco mais de impacto. Mas ok, né? São decisões aí de direção que eu não faria se estivesse dirigindo, mas não estou só comentando da série, então vamos continuar. E aí no final temos aquele grande momento, e olha, como eu mencionei, eu já falei em todos os vídeos e vou falar mais uma vez,
O conto ele é tão bem divididinho que eu falei pro meu marido, olha, eu vou escrever aqui como eu acho que vai terminar o episódio, e quando acabar eu te mostro o que eu escrevi. E eu acertei, e acaba exatamente no momento que eu falei, que é com o Baylor se prontificando pra ajudar o Dunk e surpreendendo todo mundo, né? Porque um monte de cavaleiro, um monte de pessoas ali vendo o príncipe, né? Ele é o herdeiro do trono de ferro, a mão do rei, e um grande cavaleiro ajudando do lado do Dunk, sendo que a família inteira dele ali tá do outro lado, é alguma coisa pra se pensar. Então, assim, foi um momento muito impactante. Eu mesmo sabendo que já ia acontecer, tendo lido o livro, pra mim, assim, bate palma, comemorei. É isso que Game of Thrones traz e é isso que eu gosto de ver. E trouxeram também muito bem aí essa parte na série. E pra mim foi incrível, principalmente o momento, né, em que perguntam o que você... O irmão, acho que o Maker pergunta, o que você tá fazendo? Por que você vai fazer isso? Ele fala, porque a gente é um cavaleiro. Eu jurei ser um cavaleiro, a gente tem que fazer o que é certo. Então, assim, tapa na cara de todo mundo. Isso é que um cavaleiro faz. Ó, tá vendo vocês aí que ficaram quietos? Estão todos errados. Mas enfim, é isso, gente. Tem mais 2 episódios pra acabar essa série. Já tô sentindo saudades, já vou começar a ler de novo aí o livro. Mas, assim, confesso que já estou um pouco nostálgica, mas tô amando a série, tá sendo uma das minhas favoritas aí do universo de Game of Thrones, sem sombra de dúvidas. Eu acho que vai virar a favorita. Mas enfim, gente, muito obrigado por acompanharem até aqui. Se vocês conhecem pessoas que gostam de Casa do Dragão, Game of Thrones e agora, né, Cavaleiro dos Sete Reinos, manda esse vídeo pra eles também. Tô fazendo vídeo por episódio, então esse é qual quarto. Então assiste primeiro, segundo, terceiro e depois volta nesse aqui. E aí também os próximos 2 vocês acompanham comigo, né? Todo dia eu tô soltando no dia seguinte do lançamento da série. Essa semana foi diferente por conta do Super Bowl, o episódio lançou na sexta-feira. E eu tô lançando agora o vídeo no domingo, mas a partir da semana que vem, com os episódios saindo no domingo, já na segunda-feira vocês têm um vídeo novo pra assistirem. Tá bom, gente? Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!